Bom dia, vi que o pessoal já está chegando. Bom dia, Fernanda, muito bem-vinda. Fico muito feliz que você tenha aceito o convite. Sei que é uma das pessoas que mais conhece sobre o tema hoje no Brasil, está fazendo sua tese nessa área. Eu queria te apresentar um pouquinho para os alunos, mas por favor, te apresente nas outras coisas. Eu conheço a Fernanda já de longa data, né? Eu dei aula contigo na FADERGS ainda, né? No curso de Propriedade Intelectual. Uhum. E eu sei que tu é formada, né, pela PUC, fez o mestrado, né, na PUC, é isso? Isso. Sim, Isso. Atualmente tu faz o doutorado na Unicinos e é professora da Unicinos, é isso? é isso. E É, eu também advoga. fiz, É. advogo. Não, Uhum. eu fiz a graduação e o mestrado na PUC, e depois eu fiz um LLM em Direito Empresarial Corporativo em São Paulo, numa escola que se chama Cell Law School, bem específica também, e depois do LLM, então, eu resolvi me aventurar aí no doutorado, muito por conta da própria paixão pelo tema das tecnologias, né? Então, foi em razão disso, assim, porque eu não tinha me incentivado a fazer um doutorado por conta dos temas, sabe? Aquelas coisas assim, só direito. Não, eu queria que fosse uma coisa que tivesse alguma interação com um outro mundo. E eu acho que o momento mais propício, né, para essa interação com as novas tecnologias a gente está vivendo agora, ou nos últimos anos, vamos colocar assim. Mas, enfim, né, já cheguei aqui falando, queria então agradecer imensamente, Kelly, pelo teu convite, e dizer que é um prazer poder compartilhar contigo em algum momento, né? Tenho respeito profundo por ti, pelo teu trabalho, né? E para mim é sempre muito bom que a gente possa estar trocando ideias, né? E compartilhando de espaços, como a gente compartilha na Comissão de Propriedade Intelectual da OAB, né? Como já compartilhamos em cursos de pós-graduação, e quem sabe a gente não pode até estreitar nossos compartilhamentos, né? Porque nada como compartilhamento de conhecimento. Então, é um prazer enorme estar aqui com os teus alunos. Então, estou dando aqui um bom dia a todos, né? Porque eu acho que ainda é bom dia, acho que ninguém almoçou, acho que todo mundo vai deixar para almoçar depois. Então, está todo mundo com fome do assunto, né? Fome de NFT. E, e esse é o objetivo, então, a gente conversar um pouquinho sobre NFTs, com um enfoque aqui para o direito autoral, vamos colocar assim, né? Porque como bem colocou a Kelly, eu estou escrevendo minha tese de doutoramento, na verdade estou na fase super mega final, super mega atrasada, como qualquer aluno, né? Porque a gente não perde a característica de aluno a vida inteira. E por isso te agradeço muito por ter aberto esse espaço para tua agenda, de verdade. E então, e a minha tese tangencia esses dois assuntos, né? Então, o objetivo é tratar de NFT no contexto do direito autoral, por isso que é esse enfoque. Mas, obviamente, que antes de falar um pouco de direito autoral e NFT, a gente também tem que contextualizar o próprio NFT, a tecnologia, o que, que viabiliza, o que, que não viabiliza, né? O que é isso tudo, né? O que está acontecendo. Então, acho que esse é o objetivo. Bom, é, então o que, que é o NFT, né? O NFT é o Non-Fungible Token, né? Ou token não fungível, porque a sigla vem aí da expressão em língua inglesa, né? Mas a gente também traduz isso para token não fungível. Token não fungível, na verdade, assim, trocando em miúdos para tentar ser o mais didática e o mais palatável possível, porque por mais que a gente estude tecnologia, né, e mesmo direito, né, eu sempre brinco com os meus alunos e digo, olha, eu não gosto muito, mas é uma particularidade, tá? Cada um do seu jeito. Eu sou muito simples, eu sou muito direta, e eu não gosto do juridiquês, e também não gosto do tecnês, né? Não é só uma questão de juridiquês, é uma questão de tecnês também. Eu gosto de ser direta, porque eu acho que são muitos anos de docência, fazem com que a gente perceba que a linguagem mais simples permite o acesso, né, ao conhecimento de uma forma mais tranquila. Então, o que é um token não fungível? Né? O token nada mais é do que um certificado digital. Né? Ele é um certificado digital, ponto. Não adianta a gente ficar elocubrando, ele é um registro de informações dentro de uma rede específica. Então, a gente vai dizer que ele é um certificado digital que representa aqui
né? Uma propriedade de um bem único e exclusivo. Este tipo de token, né? O token não fungível, ele representa essa propriedade de um bem único e exclusivo. O token em si, né, por mais que a gente diga que ele é um certificado digital, ele também é um ativo digital. Ele em si é considerado um bem digital, tá? Enquanto, né, uma certificação digital de algo, tá? E ele representa essa propriedade, mas representa a propriedade do próprio token, tá? Que é o certificado digital. Bom, vamos ir construindo aos poucos, juntos, né? Quando a gente diz que esse NFT ele é um certificado digital que representa uma propriedade do próprio token e também representa um bem único, né, e exclusivo, a gente tem que ter bem presente que na verdade, a gente está diante de um fenômeno, que até tem aí nos slides um pouco mais para frente, que a gente chama de tokenização da economia, que é a possibilidade de tokenizar qualquer coisa. Então, qualquer coisa pode ser digitalmente certificada, né? Ou ter um registro digital a partir dessas tecnologias que a gente vai estudar um pouco hoje, tá? Então, estes bens únicos que são representados nesse certificado digital, eles podem ser tanto bens digitais quanto bens físicos. Isso é uma coisa bem importante de ser dita, né? Então, a gente pode ter um NFT, que é um certificado digital, por exemplo, e aí já puxando a brasa para o assado, né, do direito dos direitos intelectuais aqui, né? Então, a gente pode ter aqui um token que representa uma obra de arte digital, né? Então, esta obra de arte, ela já é digital, ela já não tem um corpo físico, né? Mas a gente vai ter uma representação tokenizada dessa arte, a gente vai ter, né, o certificado digital dessa arte digital, né, dessa obra de arte digital, mas a gente também pode ter bens físicos, ou, por exemplo, uma obra de arte na acepção tradicional, né, física, uma tela, né, que a gente vai digitalizar e tokenizar. Tá? Então, existem as duas possibilidades. Existe a possibilidade de tokenização de obra de arte virtual e existe a possibilidade da tokenização da obra de arte física. Tá? Eu estou falando, como eu disse, a obra de arte, porque eu estou me restringindo aqui à questão do direito autoral, mas a gente pode tokenizar qualquer coisa. A gente pode tokenizar nomes de domínio, a gente pode tokenizar entradas de cinema, a gente pode tokenizar registros imobiliários, a gente pode tokenizar um registro de óbito, um registro de nascimento. Né? Então, a tokenização aqui ela é infinita, ela é a representação digital de qualquer coisa. Tá? E aí eu gosto, assim, para a gente ver bem essa questão, e aí trabalhando com essa ideia de certificação digital de bens digitais ou bens físicos, né, os exemplos são legais. Tem um artista que se chama Damien Hirst, e ele resolveu fazer um experimento, né, para validar, na verdade, em que estágio nós, pessoas, estamos diante dessas novas tecnologias. Né? E ele resolveu fazer um teste entre o mundo físico e o virtual, utilizando, né, a tecnologia aqui do NFT, a certificação digital, e ele fez o seguinte, ele pintou 10 mil obras físicas, tá? Eram 10 mil pequenas telas com um monte de pontinhos coloridos, mas cada uma, elas parecem muito semelhantes, mas cada uma tem a sua particularidade porque elas foram feitas à mão. Então, são 10 mil obras de arte físicas, materializadas em tela. Tá? Só que ele tokenizou essas 10 mil obras de arte. Né? Então, existem as 10 mil... Agora já não sei mais se existem, porque eu vou chegar lá. Existem as 10 mil obras de arte física e existem os 10 mil tokens, né, que são as respectivas certificações digitais dessas 10 mil obras físicas. E o experimento dele foi justamente colocar esses tokens à venda e as pessoas, então, que adquiriram estes tokens, né, que passaram a ser proprietários destes certificados digitais, representativos desse ativo único, elas tinham que fazer uma opção. Que opção? Em manter-se com o token, e isso implicaria na destruição da obra física, ou receber a obra física, e isso implicaria na destruição do token, né? Porque o token tem uma função burn, que é queimar, né? E ele se autodestrói, tá? E ele se apaga. Não o registro que foi feito lá, né? Mas um novo registro que diz que ele foi apagado. Então, é muito interessante, né, esse caso desse artista, e ele chamou esse projeto de The Currency, né, a moeda, que né, enfim,
Queria avaliar se nós já estamos num estágio de dispensar as obras físicas, né, para nos mantermos com as obras digitais. É óbvio que nós estamos num momento de transição. E é óbvio que a gente vai conversar com as pessoas mais velhas, né, as pessoas vão continuar dizendo: eu prefiro ter obra de arte física, assim como tem muita gente, e eu me incluo aqui, e olha que sou entusiasta da tecnologia, né, eu prefiro ler livro físico. Essa coisa de ler livro digital me deixa nervosa. Aliás, eu acho que esse foi um dos pontos que me atrapalhou um pouco na tese, porque tudo é digital e eu fico meio embaralhada na frente do computador às vezes, né? Mas, enfim, né? Talvez, se a gente vai fazer esse experimento com gente mais jovem, né, a tendência seja de uma ampliação da preferência dos bens digitais. Porque tem também uma questão aqui de percepção desse mundo digital, né? Mas, enfim, só contei esse caso para mostrar para vocês que a tokenização pode se referir a algo que já é digital, né? Ou a tokenização pode se referir a algo que é físico. Então, nós podemos tokenizar as duas coisas, tá? Mas o token em si é esse certificado digital. E aí eu coloquei ali para vocês, né? São a espécie de token que não se exaure e não pode ser substituído por outro. Justamente, são não fungíveis por se tratarem de bens únicos e indivisíveis, diferente do que ocorre com os bens fungíveis, que são substituíveis por outros bens do mesmo valor. Aí botei ali o artigo 85 do Código Civil, né? Vocês sabem, vocês são estudantes de direito, tá ali, né, a regra entre a fungibilidade e a não fungibilidade dos bens, né? Então, na figurinha aí do slide, tem a figurinha do Bitcoin, né, que está com barba, percebem ali que ele está com barba, né, e a figurinha do NFT, ou seja, o Bitcoin, na verdade, ele é também um token, né? As criptomoedas, elas também são tokens. Então, são moedas tokenizadas dentro da mesma tecnologia dos tokens não fungíveis. Né? Então, a gente tem hoje tokens que representam bens fungíveis, né? Como o exemplo aqui são as criptomoedas, né? E o mais famoso é o Bitcoin. E a gente tem os tokens que representam bens infungíveis, tá? Ou não fungíveis, né? Depende aí como é que a gente quer chamar. E a ideia é essa, simples, né? Na medida em que eu tenho um Bitcoin na minha carteira e a Kelly tem um Bitcoin, graças a tomara que a gente tivesse, né, Kelly? Pois, um Bitcoin, né? Tomara tivesse. Se eu tiver um Bitcoin na minha carteira e a Kelly tiver um Bitcoin na carteira dela, a gente pode trocar, né, o meu e o dela, que é exatamente a mesma coisa. É o conceito de fungibilidade, né? Agora, se eu tiver um NFT de uma obra de arte que é exclusiva, né, eu não posso trocar ela por outra, porque não é a mesma coisa, né, porque ela tem essa unicidade. Então, na verdade, existem tokens de diferentes formatos, né? Existem os tokens fungíveis e os tokens não fungíveis. E estes tokens, eles são da espécie criptoativos, porque eles são registrados numa rede, né, cuja segurança se dá através da tecnologia, da técnica da criptografia, e a gente vai ter esses que são intercambiáveis e os que não são intercambiáveis, né? E essa é a ideia, né? E obviamente que isso começou lá com as criptomoedas, né? Que são os fungíveis, aqueles que são passíveis, né, de serem trocados, que são intercambiáveis. Por isso que eles estão de barbinha ali, porque seriam os avós já dos NFTs, né? Mas seguindo um pouco aqui, essa ideia de não fungibilidade do NFT, né, essa impossibilidade, essa tokenização de algo único, de algo exclusivo, né, provoca aquilo que a gente chama de escassez digital verificável, né? Então, é essa não fungibilidade que provoca essa ideia de escassez. E é por isso que os ativos aqui não fungíveis, né, os tokens não fungíveis, esses ativos digitais, de uma certa forma, eles assumem, eles adquirem um valor econômico. Tá? E é isso que provocou o fenômeno da criação desse mercado chamado de mercado de criptoarte. Né? Porque se nós formos pensar, os artistas que trabalhavam só no mundo digital, eles tinham um problema muito grave, que era a replicação infinita, né, e a falta de escassez que acontecia na rede da internet comum. Né? Então, essa escassez, ela sempre foi muito importante, sempre foi um conceito muito importante aqui para a propriedade intelectual. Né? A propriedade intelectual não deixa de ser uma escassez artificial. Né?
Então, é a mesma coisa que acontece com o token não fungível, né? A possibilidade aqui de a gente criar bens que são únicos, né, dentro do ambiente virtual, né, combatendo, né, aquela perda de valor que era provocada pela replicação infinita, né, de uma obra de arte digital, por exemplo. Tá? Então, vamos dizer assim, os artistas, de modo geral, estão sendo beneficiados por esse mercado, né, mas eu diria que os artistas de arte digital, em especial, né, porque antes eles não conseguiam monetizar, né, a sua obra de arte, porque ela era replicada ao infinito e não existia como a gente dar a exclusividade para um proprietário, vamos dizer assim. Tá? Muito bem, aí deixei um conceito de criptoarte aí para vocês, né? Criptoarte é a produção artística registrada através de uma blockchain. Esse registro pode ser de uma obra física ou digital, como eu já tinha falado, né? Portanto, qualquer obra de arte que seja tokenizada será uma criptoarte. Tá? E eu estou falando aqui de cripto porque vem de criptografia, que é, né, o padrão de segurança dos registros realizados, né, em blockchain. E estes tokens são todos, né, registrados lá nesse grande livro que é a blockchain. Mas então, para a gente entender até aqui, né, eu falei um pouco do token não fungível, da sua característica da não fungibilidade, que isso provoca essa escassez né, digital verificável, que permite que alguém seja proprietário do token em relação a um bem único, né, e exclusivo no ambiente digital. Mas, mesmo chegando até aqui, é sempre ainda importante a gente esclarecer o que é um token, né, e o que é a blockchain, me parece. Né? Então, assim, token sempre esteve na nossa vida, se a gente for pensar, né? Se a gente for pensar assim, nos primórdios, né, no Homem das Cavernas, sei lá como é que se eles trabalhavam com a ideia de pedrinhas, né, de algum elemento de tokenização que representasse alguma coisa. Mas eu coloquei aqui para vocês, né, um token super antigo, que era na época que os metrôs, né, e aí eu botei aqui o token do metrô de Nova York, na época que os metrôs funcionavam com fichas, com tokens, né? Então, claro que hoje a gente pensa num token super mega tecnológico, né? Mas os tokens, essas representações, esses símbolos, essas fichas, sempre estiveram entre nós, né? Elas sempre estiveram entre nós. Então, o token em si esse ativo digital, né? Ele é a representação digital de alguma coisa, hoje, né? Diante dessa nova economia. Quando a gente fala dessa representação digital de qualquer coisa, a gente está falando de uma fase de desenvolvimento da internet diferenciada, né? A gente tem uma autora que eu gosto muito, que é uma austríaca, que tem um nome terrível, que aí eu digo que é difícil, não sei nem dizer o nome da mulher, mas é Chermin, eu não consigo me arriscar a falar o sobrenome dela. E a Chermin, ela é considerada a rainha do blockchain, né? E ela tem esse livro que se chama Token Economy, e ela explica como a Web3, né, a Web 3.0 ou Web 3 está reinventando a internet. Né? E aí, assim como, né, professora de propriedade intelectual, digo para vocês que este livro está disponível na internet por uma licença Creative Commons, então é possível a gente acessar a versão pela internet, né, tranquilamente para a leitura, e inclusive tem uma versão em português de Portugal, tá, sendo produzida colaborativamente no próprio site da Chermin. Então, é bem interessante, assim, dá para a gente acessar essa obra de forma tranquila. Mas, basicamente, o que ela explica, né? Que a internet, quando ela nasceu, a Web 1, né, a Web 1.0, ela era aquela que representava a economia da informação, né? Que permitia que a gente lesse coisas, né? Então, vamos dizer assim, os aplicativos da época eram os navegadores, né? A gente navegava e lia coisas na internet, né? Depois a gente entrou num segundo grande momento de desenvolvimento da internet, que é a Web 2, né, o Web 2.0, que é da economia das plataformas. Né? E aí a gente começa, para além de ler, a gente passa a escrever. Né? Então, é read and write. E aí ela coloca aqui como grande exemplo as redes sociais, né? A interação que a gente começa a ter a partir do uso da internet.
E aí a gente chega, então, nesse ponto de maior desenvolvimento, né, de maturidade da internet, que seria a Web3, né, e como é que ela está reinventando a internet. Né? A Web3, então, é a da economia dos tokens. Né? Então, a gente foi da economia da informação para a economia da plataforma, para a economia dos tokens. Né? E aí ela diz que essa economia dos tokens, ela permite, é uma internet que permite ler, escrever e executar. Né? Então, na verdade, a gente consegue fazer programações, né, e interações com essa rede de uma forma muito mais específica, de uma forma muito diferente. Tá? E ela diz que a espinha dorsal dessa Web.3, na verdade, são as redes blockchain, que justamente permitem a tokenização de tudo. Né? Então, seria essa maturidade da internet através dessa arquitetura. A gente fala em tecnologia blockchain, mas, na verdade, a blockchain é uma arquitetura de rede, né? Tanto que ela também diz que, na verdade, a Web 2, né, foi uma revolução do front-end, que é a revolução para o usuário da internet, quando ele começa a conseguir escrever e ler e interagir. Mas que a Web 3, na verdade, é a revolução back-end, é aquela revolução de arquitetura. Né? A gente não está enxergando essa revolução do ponto de vista da arquitetura da tecnologia, a gente só está sentindo os efeitos dela, né? Mas a gente tem uma certa dificuldade de enxergar porque ela é, né, na estrutura da rede, né? Permitindo essas redes descentralizadas, esses blockchains. Então, no fim das contas, o que é esse tal de blockchain? Né? Que é a tecnologia viabilizadora dos tokens, né? Incluindo os tokens não fungíveis aqui. De forma simples, né, dá para dizer que é uma base de dados. É uma base de dados descentralizada, uma base de dados imutável, porque ela é criptograficamente segura, e ela é transparente. Né? Eu gosto dessa frase aí, que eu peguei em algum, já não sei mais, né, em algum lugar, que diz que é uma grande planilha, uma planilha pública compartilhada gigante. Né? Então, um planilhão gigante compartilhado. E que pode ser atualizada, né, com soluções de problemas matemáticos complexos. Então, o que acontece? Né? É uma base de dados cuja natureza da preservação da informação é descentralizada. Né? E tudo que nela vai ser registrado se torna imutável e transparente. Por quê? Porque, na verdade, são registros de informações. Então, assim, alguém acessa uma rede blockchain e faz um registro de uma informação lá dentro. Né? Quando a gente faz esse registro dessa informação lá dentro, algum nó dessa rede, né, que na verdade são os usuários espalhados por aí, né, algum nó dessa rede vai ter que fazer a validação dessa informação. Tá? E essa validação dessa informação é feita pela resolução de um problema matemático complexo, que nada mais é do que a base da própria criptografia. Né? Então, quando esse nó da rede valida essa operação, resolvendo esse problema matemático complexo, todos os outros nós da rede recebem, né, essa mesma informação que foi inserida num bloco de informações dentro dessa rede. E aí, cada novo registro validado vai criando novos blocos, e que são encadeados, né, pela criptografia. Então, cada novo bloco recebe uma informação, um hash, na verdade, um código hash, né, que individualiza as informações do bloco anterior. E é por isso, no fim das contas, né, que essas informações se tornam imutáveis, porque elas se distribuem, né, dentro de todos os computadores, de todas as pessoas que fazem essas validações na rede. Tá? Então, se a gente for pensar o que seria uma tecnologia distribuída, né, acho que me parece assim que a gente olhando o desenho fica mais fácil. Né? Até coloquei ali para vocês, ó, em ciência da computação, registro distribuído é um banco de dados distribuído em múltiplos dispositivos conectados numa rede descentralizada, onde são armazenados registros de eventos com uma estampa de tempo e com uma assinatura digital. Então, o que acontece? Né? O que é uma blockchain? Uma blockchain é um banco de dados numa rede distribuída. Então, se a gente olhar ali para os desenhinhos, a gente tem a rede distribuída, que é aquela ali verdinha, com os pontinhos verdinhos, e quando alguém nessa rede valida a informação, né, todos esses pontinhos na rede vão receber o mesmo bloco de informação. E todos eles terão esse registro dessa informação de forma transparente. E é por isso que é muito difícil você mudar uma informação
que foi registrada nessa rede distribuída. Porque se eu mudar em um desses nós, os outros nós não vão reconhecer essa informação, porque ela tem um código hash diferente, né? Então, a segurança aqui, a confiança, essa imutabilidade da informação é que gera a confiança nesse registro, né? E que vai permitir que pessoas que não se conhecem possam negociar, transacionar comercialmente, né? Sem se conhecer, de forma confiável. Nós vamos registrar uma operação que vai ser, em regra, imutável, porque ela vai ser distribuída em todos esses pontos, né? Então, é como se a própria informação ou a atualização e a preservação desse histórico fosse mantido aí, né? É mantido, né? Bilhares de nós, bilhares de computadores, né? Enquanto que numa rede centralizada, que é o desenho mais da ponta lá, o azulzinho, a gente tem um centro de registro de informação, né? E isso é um problema. E aí eu vou usar um exemplo simples para vocês. Por que foi possível bloquear o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp usa uma rede centralizada. Então, um juiz determina um bloqueio, bloqueia aquele ponto central e ninguém mais consegue usar as informações que estão dentro da rede, né? Por quê? Porque quando a gente manda uma mensagem de WhatsApp, a Fernanda não está mandando a mensagem para a Kelly. A Fernanda está mandando a mensagem para esse ponto central, para esse agente centralizador, né? Então, ele é que tem o controle da informação e por isso que é tão fácil um bloqueio, né, da informação. Agora, numa rede descentralizada, isso não acontece. E é por isso que, além da confiança, da ideia de imutabilidade das informações, a gente tem uma disponibilidade absurda, incrível, né, nessa rede blockchain. Porque a rede blockchain não cai. Ela não fica, em tese, não fica indisponível nunca. Então, por mais que eu possa ter, sei lá, a internet está bloqueada em um país inteiro, está bloqueada na China inteira, está bloqueada nos Estados Unidos inteiro, está bloqueada num continente inteiro, mesmo assim, né, a blockchain continua funcionando. Porque eu vou ter outros nós nessa rede em algum lugar do planeta em que a internet não caiu, né, ou que ela não está bloqueada. Então, a gente sempre vai ter acesso e a disponibilidade dessa informação, né? E, por fim, além da disponibilidade da confiança, justamente a questão da desintermediação, porque a gente não tem aquele órgão central que valida, né? Então, eu consigo... o melhor exemplo, na verdade, é o da criptomoeda, né? Eu não preciso de um banco que diga, que valide a operação que a Fernanda está fazendo um Pix para a Kelly, porque a Fernanda está fazendo uma transferência eletrônica para a Kelly e a Kelly tem certeza que vai receber, e eu tenho certeza que a Kelly vai receber, porque tem uma entidade centralizadora, né, fazendo a verificação dessa operação. Né? Por quê? Porque quando eu faço uma transferência dentro da rede blockchain, não é um ponto central que valida que saiu da minha carteira um Bitcoin e foi parar na carteira da Kelly um Bitcoin. São todos aqueles pontinhos da rede distribuída, né? E aí a gente consegue, então, desintermediar essas relações. Muito bem, né? E aí, então, voltando, acho que consegui explicar o que é um token, o que é um token não fungível e que a tecnologia blockchain é a que viabiliza, né, essa tokenização e vamos dizer assim, uma terceira fase de desenvolvimento da internet, né, em termos de arquitetura de rede. Aí, voltando um pouco para a questão do próprio NFT, né, a história do NFT. Né? Então, se vocês tiverem interesse, tem um outro documento na internet, também disponível na internet, que é bem interessante, que é a Bíblia do NFT, NFT Bible. Tá? Esse NFT Bible está disponível em um dos marketplaces em que se negociam NFTs, que é o mercado livre dos NFTs, vamos dizer assim, que é o OpenSea. Tá? Que não é o melhor dos mundos em termos de negociação de obra de arte, por exemplo, né? Porque ele não faz uma super verificação de quem são as pessoas que estão lá cunhando NFTs, depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas é o grande pioneiro, né? Em termos de marketplaces, assim, de plataformas de negociação de NFTs. E dentro dessa Bíblia, tá? Eles dizem que os NFTs, eles mostram, né, que a tokenização, na verdade, ela é antiga, né, e a própria tokenização se confunde com a criação da própria rede blockchain, porque, na verdade, tudo começou lá com o Bitcoin, né,
lá com o white paper do Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe quem é, né? Que é a gente não sabe se é uma pessoa só, se é um grupo de pessoas. Eu imagino que seja um grupo de pessoas, né? Para eles terem tido tudo é a ideia do compartilhamento mesmo, né? Mas enfim, né? Quando em 2008 o suposto Satoshi Nakamoto lançou o white paper comunicando, né? Informando ao mundo que ele estava trabalhando num dinheiro, né? Baseado num sistema peer-to-peer, né? Numa rede de verificação distribuída, que era a blockchain. Isso tudo começou em 2008, né? Então, assim, em 2008 se anunciou que... Então, a coisa é velha, né, gente? Nós estamos em 2022. Pensem. É bastante tempo, né? São 14 anos em que esse negócio começou. Então, não é de hoje, né? De hoje é a fama do NFT, mas a tecnologia já começou há bastante tempo. Então, lá em 2008, o primeiro, né, documento científico, vamos dizer assim, trabalhando sobre a possibilidade de criação de uma moeda digital, né, viabilizada por uma tecnologia de rede distribuída, que era a blockchain. Né? Bom, e aí em 2009, né, maio de 2009, se eu não me engano, foi cunhado o bloco Gênese na blockchain. Foi minerado o primeiro Bitcoin dentro da rede blockchain, lá em 2009. Tá? E aí, nesse momento, só existiam os tokens fungíveis, porque o padrão de arquitetura de registro, né, era o ERC20, que é o de token fungível, esse que permite ser intercambiável, né, que existem vários iguais, etc. e tal. Mas em 2012, né, esses cientistas aí, eles resolveram, mas a gente tem que conseguir usar essa rede também para criar bens únicos, né? Porque esses bens, só os fungíveis, a gente também tem que criar os não fungíveis. E aí o primeiro experimento foi em 2012, com o que eles chamaram de colored coins. Eles começaram a botar cores nos bitcoins. E aí começou a surgir um bitcoin roxo, um bitcoin vermelho, um bitcoin amarelo. Mas o objetivo aqui era permitir, né, uma individualização. Né? Era a primeira tentativa de alguma individualização. Mas a coisa realmente, em termos de unicidade, né, e exclusividade, só surge em 2017, vamos dizer assim. Em 2017, a gente teve 2 grandes projetos que colocaram, né, os NFTs no mundo. Que foi o projeto dos CryptoPunks, que foi também no início de 2017, mas os CryptoPunks, embora já exclusivos e únicos, eles ainda não eram estruturados numa rede que permitia alta programação. Isso só começou com um outro grupo de NFTs, que são os CryptoKitties, né, que são aqueles famosos gatinhos, que era um jogo em que as pessoas podiam comprar os seus gatos, os gatos poderiam se reproduzir entre si, gerar novos gatos, né, destravar características específicas, etc. e tal. Só que por que os CryptoKitties são considerados o primeiro grande projeto de NFTs, efetivamente, né? Embora a gente já tivesse ali os CryptoPunks e até alguns outros exemplos anteriores. Porque é em 2017 que surge uma rede de blockchain que se chama Ethereum. Né? Existem várias blockchains, várias, né? Porque a blockchain é a arquitetura da rede. Mas em 2017, então, surgiu uma especificamente, que é a Ethereum, e criou um novo padrão de tokenização, que é o ERC 721, que eu coloquei ali para vocês, e que é um padrão de tokenização que permite programação estruturada em cima de contratos inteligentes. Então, é a partir deste momento que, de fato, a gente começa a ter, né, as características que a gente deseja para esses tokens não fungíveis, né, num sentido mais complexo, num sentido de infinitas possibilidades de programação, porque eles estão estruturados numa rede que viabiliza a programação desses tokens. Então, a Bíblia, para não esquecer porque que eu chamei a Bíblia, né? A Bíblia do NFT, ela diz assim, que é NFT antes e depois de Cristo. Não, é NFT antes e depois de CryptoKitties, né? O antes e o depois. Né? Então, o antes não era aquilo que a gente tem hoje. Né? Então, em 2017, de fato, né, a gente tem o depois do CryptoKitties, que é a criação desse ERC 721, que é esse padrão de token que permite, né, a estruturação, a programação
a partir de arquiteturas de smart contracts. E aí a gente começa a ter relações mais complexas, a gente passa a ser viável relações mais complexas, né, a partir da tokenização. E aí a coisa bomba mesmo em 2020 e 2021. Né? Bomba, principalmente vamos dizer assim, pela magnitude dos valores envolvidos. Né? Então, assim, todo mundo já ouviu falar, já virou até clichê, falar do Beeple. Né? O Beeple, que é um artista de arte digital que não tinha nenhum reconhecimento antes da existência dos NFTs e que ele resolveu, né? E aí, claro que ele teve alguma sacada, ele tem os seus méritos, né? Mas antes dos NFTs ele não conseguia monetizar a sua obra, porque ele sempre foi um artista de arte digital, né? E ele, então, fez uma venda de um NFT, de uma obra, que na verdade é a colagem de 500 obras, que ele fez uma por dia, né? Nesses últimos 500 dias, e ele vendeu isso numa casa de leilões extremamente renomada, que é a Christie's, em Londres. Então, assim, quando uma casa de leilão renomada mundialmente começa a negociar NFT de obra de arte, o mercado começa a olhar de uma forma diferente, porque tem que ter alguma coisa boa aí, né? Não é possível, não é só brinquedo, não é só game, não é só colecionável, não é só, né, pet virtual e nem avatares em jogos, né? É uma obra de arte leiloada numa mega galeria, né? Numa casa de leilões extremamente renomada. E o preço foi uma coisa estrondosa, né? Porque ele vendeu simplesmente por 69 milhões de dólares, né? Este quadro. E aí eu coloquei aqui até para vocês esse slide aqui, ó, apenas entre os 10 mais caros, as 10 NFTs mais caras movimentadas em 2021, a gente tem aí 241 milhões de dólares de movimento de negócio em NFT, só com 10, né? Então é uma coisa assim faraônica, né? E é por isso que chamou tanta atenção do mundo. Aí botei ali ó, as 10 principais obras de arte vendidas, né? Ou os 10 NFTs, melhor dizendo, né? Vendidos em 2021 que geraram essa movimentação aí de 241 milhões. E aí, sinceramente, gente, o que eu penso, né, sobre isso? Assim, Fernanda, estudando, como eu venho estudando, eu diria para vocês que eu acredito no futuro dos NFTs, né? E o pessoal sempre diz assim, isso é uma bolha, isso é um hype, isso é só a moda, né? Isso vai morrer. Eu sinceramente acho que não vai morrer, tá? Acho que pode ser que ele venha a ser substituído por novas tecnologias, pode ser, não sei, né? Mas como a gente está se desenvolvendo muito rápido, pode ser que novos padrões venham a ser criados, né? Então, não no sentido de deixar de usar por desuso ou por desinteresse, e sim um deixar de usar porque foi suplantado por uma nova tecnologia, né? É diferente, é uma evolução. Mas óbvio, né, que ao mesmo tempo que eu acho, e aí convicção também minha, mas a partir dos estudos que eu tenho feito, de que é uma tecnologia que veio para ficar, eu também acho que não se sustenta, né, os valores que estão sendo praticados hoje. É um pouco de especulação, um pouco de novidade, né? Então, assim, é óbvio que a gente não vai ficar tendo inúmeras obras de arte sendo vendidas por 70 milhões de dólares, né? Vão ser pontuais negociações nessa esfera de valores. Tá? Mas isso foi, talvez esses valores tenham feito com que o mercado tenha surgido e daqui a pouco vai estabilizar, né, em termos de preço. Tá? Mas a tecnologia em si não me parece que seja uma bolha ou que ela vá ser, enfim, né, não vá ser utilizada. Aí aqui eu ainda coloquei nesse slide o meu objetivo era aqui conversar um pouco com você sobre as principais características. Né? Algumas eu já falei, é só mais um resumo mesmo, assim, as principais características dos NFTs. Né? Então, em resumo aqui, essa ideia de representação única no mundo digital, né? Então unicidade e exclusividade, né? Essa ideia de interoperabilidade, né? Interoperabilidade aqui num sentido de que os NFTs eles podem ser visíveis em diferentes carteiras digitais, né? Eles podem ser negociáveis em diferentes mercados,
E eles podem ser exibidos em diferentes mundos, vamos dizer assim, inclusive os mundos, né, digitais ou os metaversos da vida aí, né? Então, ele funciona em diferentes sistemas, né? Ele tem essa ideia de interoperabilidade. E justamente pelo fato dele ter essa interoperabilidade, é que a gente tem uma negociabilidade muito mais fácil, né? A gente tem uma livre negociação, ele permite trânsito, né? Então, a gente permite que ele seja leiloado, vai parar numa carteira de alguém, que vai ser exibido num determinado metaverso, enfim, né? Então, entra essa ideia de negociabilidade, interoperabilidade e a própria liquidez, né? Porque tem preço de venda. E, mas aí então oscila. Claro que oscila, né? Assim como o preço de venda das ações oscila, né? Então, a gente está acostumado com volatilidade no mercado acionário, e aí a gente acha que é esquisito volatilidade em outro tipo de mercado, né? Mas como eu disse, né? Óbvio que aqueles valores tipo Beeple ali, não, aquilo não se sustenta, é uma situação pontual, né? Mas isso não impede que as negociações se mantenham num preço mais regulado. E coloquei ele também, que mais características, né? A ideia da programação, então a estruturação via smart contract, né? Esses tokens, eles são totalmente programáveis, né? E a gente tem mecânicas cada vez mais complexas a partir os próprios contratos inteligentes, que não são muito inteligentes, né? Na verdade, a inteligência desse contrato vem da autoexecutoriedade dele, né? Dele ter um enforcement automático, vamos dizer assim. Ele não é propriamente inteligente. E também ele não é o contrato em si, na verdade, ele representa o acordo. Ele é um software que representa um acordo, né? E que vai ter essa característica de autoexecução, né? E a ideia de imutabilidade e escassez, né? Então, que é isso que, de uma certa forma, vai garantir essa propriedade, né? Essa vinculação ao proprietário, né? E essa indivisibilidade do token, tá? E, no fim das contas, essas características que estão aqui, para vocês olharem, são as características que são viabilizadas pela própria tecnologia blockchain, né? No fim das contas, os tokens, eles estão estruturados em cima dessa tecnologia, e é isso, tá? Mas aí, indo, então, já para falar mais especificamente de direito autoral, né, que é o que a gente tinha como propósito principal aqui, o que se compra quando se compra um NFT, né? Que é essa grande, talvez a grande falta de esclarecimento do mundo, porque E nós... até desculpa, Fer, eu vou te pedir aqui, ó, o Guilherme, ele fez uma pergunta, o Gabriel, que eu acho que está exatamente nessa mesma lógica. Não sei se tu consegue ver. O meu PPT está em cima das perguntas. Tá, então eu só vou ler que eu acho que faz sentido, só para a gente casar. Tá. Gostaria de saber como se dá a proteção do proprietário de uma obra digital certificada por um token contra reproduções dessa mesma obra. Por exemplo, o que impede que uma pessoa compre uma obra digital idêntica a outra, mas atribua a outro token não fungível. Ainda, que o certificado seja único e não fungível. A mesma obra digital não pode ser reproduzida e vinculada a outro token. A própria cadeia de certificação do blockchain conseguiria reconhecer a reprodução da obra e validaria o certificado? Que tem muito a ver com essa lógica, né? O que eu estou comprando, né? O que o token disponibiliza? Eu só queria te trazer porque eu achei que era um momento. Sim, sim. Bom, aí então, na verdade, são as grandes dúvidas, né? Vamos colocar assim, dessa interseção entre o direito autoral, né, e essa nova tecnologia, vamos colocar assim, tá? Mas vamos pensar o seguinte, né? O que impedia o plagiador no mundo físico? Né? Não pratica o plágio quem é ético, né? Vamos combinar. Assim, em última análise, é isso, né? Então, assim, tokenizar obras, né, que eu não tenho o direito em relação a elas, eu estou violando o direito de outrem. Até onde vai o meu direito, né? Vai até o direito, até a fronteira com o direito do outro. Então, tokenizar uma obra que eu não tenho direito sobre ela representa, no mínimo, uma falta de ética, né? E, obviamente, o ilícito aqui, né? Porque é a própria violação. O blockchain, ele tem cada informação que é inserida com um hash único. Então, ela individualiza, de fato, aquela operação. E aí a gente tem os registros transparentes e a complexidade, a arquitetura dos próprios smart contracts. Então, a gente diz o seguinte, quando eu vou tokenizar uma obra de arte, esse smart contract que é programável, eu tenho que dizer dentro desse smart contract exatamente o que eu quero dizer para o mundo.
Nesses dias eu ainda fui contratada por uma artista plástica que me disse assim, ó, eu fiz uma escultura, tô vendendo a escultura para uma pessoa, tá? Mas eu quero que essa pessoa, eu quero ter o direito também de fazer o NFT dessa escultura. E daí eu disse para ela, tá, então tu não quer vender as duas coisas para a mesma pessoa, é isso? Ela disse, não quero vender as duas coisas, eu estou vendendo a escultura física, mas vou ter o registro digital dessa escultura e eu quero ter o direito de tokenizar e vender o NFT dessa escultura. Eu disse, bom, então nós temos que fazer duas coisas, 2 contratos, né? Um contrato na acepção mais tradicional, né, em que a gente vai fazer com a pessoa que está comprando a escultura e dizendo para ela de forma transparente, como cláusula contratual, que ela está acordando com isso, de que ela está recebendo a obra física, que é única, mas que você não está transferindo para ela nenhum direito autoral, e muito menos o direito de tokenizar esta obra. Tá? E que tu vais tokenizar e vai vender o token para outro proprietário. E, em contrapartida, na hora que a gente for fazer o token na rede blockchain, nós vamos programar o smart contract para dizer para o proprietário do token, o pretenso, né, aquele que vai comprar o token, de que essa obra existe fisicamente e que ela já foi vendida. E que, portanto, a pessoa que está comprando exclusivamente o token. E também não está comprando nenhum direito de propriedade intelectual. Está comprando só o direito de uso desse token. Tá? Não sei, talvez eu não tenha respondido todas as perguntas, mas acho que à medida que a gente vai ganhando aqui um pouco mais da exposição, as coisas vão ficando mais claras. E aí, no final, vocês me retomem aquelas que eu não respondi, tá? Então, assim, o que se compra quando se compra um NFT? Né? Para nós que somos do direito, é um pouco mais... Não é claro antes de alguém dizer para a gente o que a gente compra quando a gente está comprando um NFT. Que dirá para a população em geral, né? Que sequer tem noção de direito ou de contrato ou de, sei lá, né, separação entre o suporte, a obra, enfim, né? E a gente tem um problema também grave, que é a própria mídia, porque a mídia vai lá e diz, obra digital do artista Beeple é vendida por 69,3 milhões. O que foi vendido? Foi o NFT ou foi a obra intelectual? Na verdade, não foi vendida a obra intelectual, foi vendido o NFT. Né? Poderia ter sido vendida a obra intelectual, no sentido de cessão de direitos patrimoniais? Poderia, mas não foi. O que foi vendido foi o NFT. Então, a gente tem que ter essa percepção. Essa percepção é uma percepção simples, mas que gera muita confusão para as pessoas. Né? Daí a outra ali, né? Kings of Leon, disco vendido em NFT lucra mais de 10 milhões. Tá. O que foi vendido? Foi o NFT ou foi o disco? A obra musical? Né? Foi vendido o NFT. Então, no fim das contas, né? No fim do dia, a gente tem que ter uma certa noção de que existem diferentes espécies de NFT. Tá? Diferentes espécies de NFT que decorrem da própria forma como eu vou registrar as informações, tá? Num primeiro momento, como é que eu vou vincular a obra a esse token, e também quais são os direitos que eu estou efetivamente transferindo. Tá? E aí eu até estou propondo, na minha tese mesmo, eu estou propondo que a gente tem que avaliar as diferentes espécies de tokens em 2 grandes momentos. Tá? Então, assim, tem um primeiro momento, a primeira etapa de classificação aqui, que seria avaliar se a obra foi carregada na rede blockchain ou não. Né? Porque eu tenho a possibilidade de registrar, o token, ele é registrado dentro da rede blockchain, que é essa representação do ativo, que é o certificado digital. Tá? Então, existe a possibilidade de só existir registro do próprio token dentro da blockchain. Isso é o que alguns autores chamam de NFT simples, né? Que é o NFT que representa tão somente esse certificado digital e a obra a qual este certificado digital se refere não está registrada na blockchain. Então, onde é que ela está? Ela está em algum lugar. Como assim, professor, em algum lugar? Né? Ela está num arquivo digital em alguma rede. Né? E aí vocês vão dizer, mas e se ela estiver lá no Google? É um problema, porque é uma rede. Eu tenho o token, mas a obra em si, a qual este token se refere, ela está, vamos dizer assim, arquivada dentro de uma rede centralizada, que é o Google, controlada pelo Google. Tá? Então, o que é o ideal? O ideal seria que a gente também pudesse fazer
não só o registro do token na blockchain, mas o registro da própria obra o arquivo da obra também registrado dentro da blockchain. Ah, mas isso a gente não vai fazer porque é muito caro. Sim, atualmente, realmente é muito caro, porque cada registro na rede blockchain exige o pagamento da taxa de gás, né? O gas fee, que eles chamam, que é para alimentar a própria rede. E é caro, realmente, né? Mas já foi muito mais caro. Então, eu imagino, né, que no futuro possa se baratear esse tipo. A internet já foi bem mais cara, né, gente? Pensem, quanto que custava para a gente ter internet em casa, né? Então, assim, as coisas vão se barateando, as tecnologias vão se aprimorando. Então, eu imagino que futuramente, quando essas taxas baratearem, vai ser muito mais interessante que a gente tenha também a obra registrada dentro da blockchain, não só o token. Aí a gente tem aquilo que alguns autores estão chamando de NFT incorporado, tá? Eu acho um pouco problemática essa palavra incorporado, porque dá a sensação que a obra e o token são uma coisa só. E não são. O token é só o certificado digital. E a obra é outra coisa, tá? É a obra a qual o token se refere. Só que a obra pode estar numa rede qualquer centralizada, pode ser física, né? E não ter uma representação digital, um arquivo, seja o que for, ou ela pode estar dentro da blockchain também, tá? Mas aí são dois, vamos dizer assim, é quase, né? Existe uma ligação umbilical entre o token e a obra. É um cordão umbilical por um hash, né? Por uma tecnologia. Mas pode ser que o filho e a mãe estejam no mesmo ambiente, que é a blockchain, e pode ser que eles estejam em ambientes separados, né? Pode acontecer, né? Então, é mais ou menos uma analogia assim, tá? Então, existem obras também... E aí, claro, se a obra também está registrada em blockchain, é muito mais tranquilo, assim, porque a gente tem, pelo menos, ali a gente sabe que o token se refere a uma obra que também está lá num registro imutável, tá? E depois a gente tem uma segunda etapa de avaliação, que é avaliar se o que a gente está comprando com esse NFT. Se a gente está comprando só o token ou se também há transferência de direitos autorais dentro desse token. Porque existe a possibilidade de programação do smart contract, como eu estava dizendo para vocês, né? Então, assim, hoje em dia, o mais usual é a venda do token simples. O que é mais comum? Mais comum é o registro exclusivamente do token na blockchain, né? De forma simples e sem transferência de direitos autorais, né? Mas eu posso estruturar o smart contract para ele também transferir direitos autorais? Posso, porque eu posso celebrar um contrato de cessão de direitos autorais via smart contract, dentro da programação do próprio token. Mas isso não é a regra. A regra é o token simples, né? Então, isso significa, em última análise, dizer, se a gente for pensar, então, o que eu estou comprando se eu comprar um NFT simples, né? Quais são os meus direitos? O que eu posso fazer com esse NFT simples? Eu posso usar de forma pessoal. Usar de forma pessoal. Então, eu posso, sei lá, usar um display e exibir ele na minha casa, né? Eu posso, talvez, dependendo do token que eu comprar, a própria plataforma que eu comprei vai me disponibilizar um tipo de display específico que eu posso enxergar esse token, né? Pode ser que futuramente, quando os metaversos vierem a tomar uma proporção maior, eu possa usar, né, esse meu token dentro desse metaverso, daí não só no sentido de, né, até de uma exibição, né, no próprio metaverso, até porque a gente tem lá o artigo 77 da Lei de Direitos Autorais, que diz que quando a gente compra uma obra de arte original, né, a gente não compra os direitos, a gente só adquire o direito de exibir, de expor, né, mas não os direitos patrimoniais, salvo ajuste em contrário. Então, a exposição até posso fazer, né, de uma obra de arte digital, mas não posso explorar comercialmente. Eu não posso fazer nada, não posso reproduzir essa obra, tá? Porque reprodução é um direito patrimonial. Então, se eu sou o dono do token simples, eu não posso reproduzir. Eu não posso ganhar dinheiro explorando comercialmente a obra. No máximo, eu poderia vender o token para alguém. No máximo, eu poderia vender o token para alguém. Então, se é que a gente pode falar de possível investimento, sim, daí seria a mais-valia na revenda, né? Se de fato o token se valorizou, porque o artista eventualmente se valorizou, e eu vou vender ele por um preço maior do que eu paguei, eu vou ter um dinheiro ali, né? Eu vou ganhar um dinheiro na revenda. Tá? Esse é o máximo num token simples. Máximo. Uso pessoal
e, eventualmente, uma valorização na revenda. Ponto. Tá? Por isso que é um mercado de risco, né? Então, uma coisa importante a gente entender que uma coisa é um NFT, outra coisa é a obra de arte, e outra coisa ainda é um suporte da obra de arte, né? Porque o NFT é o certificado digital. A obra de arte é imaterial, né? Ela é né, aquele fruto da própria criação. E o suporte pode ser um suporte físico, pode ser uma tela, pode ser a escultura dessa minha cliente, mas pode também ser um suporte digital, pode ser um arquivo que esteja na internet, que pode estar registrado dentro da blockchain ou não. Mas isso é separado do token. Tá? Muito bem. E aí entra todas aquelas coisas, né? De quem adquire uma obra autoral, quem adquire um original ou um exemplar, não adquire a obra autoral, adquire o suporte. Ou agora o token, que nem sequer é o suporte. Né? Já é um passo a mais. Né? Que é só a representação digital, é só o certificado digital. Mas claro que é possível, como a gente vem falando, a possibilidade de transferência de direitos de propriedade intelectual através do token. E aí eu até coloquei aqui para vocês um caso, né, que é esse recente aqui dos Mamonas Assassinas, que foi um token da música Pelados em Santos, né? E o NFT foi vendido, né, outorgando ao proprietário do NFT, né, o direito de receber 8,4% sobre os direitos conexos do músico Dinho. Então, cada vez que a música tocar numa plataforma ou num estabelecimento, etc. e tal, o dono do NFT vai receber royalties, né? Porque ele é dono de um percentual, né, dos direitos de exibição pública, né, ou de execução pública, melhor dizendo, né, sendo mais específica. Dono de uma parte dos direitos de execução pública que foi transferido via NFT. Esse NFT não é um NFT simples, esse é um NFT com cessão de direitos autorais. Né? E aí a gente também tem que pensar o seguinte, que a gente sempre, quando a gente estuda direitos autorais, quando a gente vai falar de contrato de cessão, a cessão não necessariamente transfere todos os direitos de natureza patrimonial. Eu posso transferir só um direito especificamente, só a reprodução, só o direito de adaptação, só o direito... Né? Então, a arquitetura dos smart contracts cada vez vai ficar mais complexa, porque a gente vai poder transferir ou a totalidade da exploração econômica da obra, todos os direitos patrimoniais, ou algum deles, né, em relação àquela obra específica. Tá? E uma outra questão interessante aqui também, né, que é saudável quando a gente pensa em NFT, seria essa possibilidade de fixação de um percentual de repasse a cada revenda. Né? Então, assim, quem cunha o NFT e vende o NFT da sua obra de arte tem a possibilidade de pré-programar o smart contract para que cada revenda, né, dos novos proprietários, ele receba um percentual. E eu não acho que seja exatamente um direito de sequência. O direito de sequência, ele era um percentual que o autor tinha direito sobre a mais-valia, né? Agora tem várias questões aqui, não necessariamente é o autor que tem direito a receber esse repasse, a lei fala em autor. É quem cunha o NFT, né? Não necessariamente é um percentual sobre a mais-valia, e sim um percentual sobre o preço global da operação. Né? Então, assim, tem algumas diferenças. Então, eu estou chamando de percentual a cada revenda. Tá? Me parece que é mais amplo do que o direito de sequência, que antes era previsto na legislação. Isso é salutar, né? Porque esse direito nunca teve eficácia. Os artistas nunca conseguiram participar efetivamente, né, dessa valorização da sua obra com o passar do tempo. Tá? Porque não tinham mecanismos de enforcement. E agora, como o smart contract ele tem esse enforcement automático, né, a gente tem como programar ele para fazer esse repasse automático a cada revenda. Então, e ainda você controla toda a cadeia, né? Você sabe exatamente quem hoje é o proprietário do token, né? E tendo registro transparente dentro do grande planilhão, né? Quem é o proprietário e quantas transações de revenda já foram realizadas. Agora, tudo bem, então a gente está falando de direitos autorais, né? Então a gente viu que o token simples não transfere direitos autorais. Tá? Um token pode transferir, o smart contract, né, que estrutura esse token, pode transferir direitos autorais? Pode, mas a gente só vai transferir direitos de natureza patrimonial, né, gente? Isso eu imagino que seja mais tranquilo para vocês. Porque os direitos de natureza pessoal,
eles são intransferíveis, né? São irrenunciáveis, aquela questão toda. Mas a gente precisa analisar também o que acontece com os direitos morais. Então, quando alguém adquire um token, esse proprietário desse token, que não é o proprietário necessariamente dos direitos patrimoniais, ele precisa respeitar os direitos de natureza moral, né? Os direitos de natureza pessoal. Então, ele vai ter que sempre mencionar quem é o autor, né? Se o próprio titular não quiser publicar, ele não pode fazer, porque é direito ao inédito, né? Mas isso entra dentro da mesma regra das obras físicas. Mas o que eu acho que é mais interessante a gente tocar aqui é a questão da integridade da obra, né? Então, quer dizer, um grupo de pessoas foi lá na Christie's e comprou um Picasso, né? Comprou um Picasso. Só que eles compraram o suporte da obra. Eles compraram o original, tá? Mas quando eu compro um quadro original, eu não compro os direitos patrimoniais e muito menos ainda os direitos de natureza moral, né? Porque são intransferíveis. Aí eu sou o proprietário do suporte e aí eu queimo esse suporte, chamando isso de destruição criativa, né? E a gente já conversou sobre isso, né, Kelly? Mas, enfim, chamando isso de destruição criativa, e nem vamos entrar no mérito do que se entende como destruição criativa, e cunham 2 NFTs, né? Um da obra antes de queimada e um da obra queimada. Então, aí os dois, né? Tem 2 NFTs, um anterior, um antes e um depois. Aí eu pergunto para vocês, pode o proprietário do suporte da obra tokenizar a obra e vender? Não, porque ele não é proprietário dos direitos patrimoniais. Ele é só proprietário do suporte, né? Então, ele não tem legitimidade para cunhar o token. Para começar aí. Pode o proprietário do suporte queimar a obra? Tá? Aí vão dizer assim, mas se eu sou proprietário de um original e eu quiser jogar ele na parede, rasgar e botar no lixo, eu posso. Até pode, né, gente? Se for um exemplar, um livro, por exemplo, que a gente não comprou os direitos autorais, mas eu tenho um livro, eu rasgo, boto no lixo, eu queimo. Tá, mas quando é o original, existe um direito de integridade também, né? Então, há um problema aqui que me parece que é uma violação do direito de integridade da própria obra e que, eventualmente, né, se poderia dizer que este proprietário desse suporte violou 2 direitos de natureza autoral, né? O direito de reprodução, a partir da tokenização de algo que não era dele, ele tinha um suporte, mas ele não pode explorar economicamente, e, de uma certa forma, tokenizar é uma exploração econômica, né? E o direito de natureza moral simplesmente queimando o suporte sem ser, de fato, o titular do direito. E aí, já que estou falando dessa questão de legitimidade para a criação do NFT, né? Quem é que tem legitimidade para criar, né? O cunhar, né? Ou mintar, né? Acho que no português tá pegando melhor a palavra cunhar, né? O próprio autor, óbvio, né? Óbvio não. O próprio autor, enquanto titular dos seus direitos patrimoniais, ele pode cunhar. Porque se ele tiver cedido os seus direitos patrimoniais, ele já não pode mais, né? E aí, quem é que pode? É o titular do direito. Então, o titular do direito autoral, né, tem a possibilidade também de cunhar. Por quê? Ou porque ele recebeu esses direitos de natureza patrimonial por sucessão causa-mortes, ou porque ele recebeu por uma cessão de direito, entre vivos. Né? Tem mais alguém que possa cunhar um NFT, além do autor que ainda tem os seus direitos de natureza patrimonial ou o titular do direito? Bom, um licenciado também pode fazer, né? Alguém que tem um licenciamento que autorize né, a realização da tokenização, ok. Eu tenho uma autorização de uso que específica nesse sentido que me permite fazer isso, aí ok. Tá? Eu tenho que fazer uma pergunta. Tá. No caso, por exemplo, a gente imagina que isso possa ser considerado ou não um suporte novo. Tu sabe qual é a discussão, né? Uhum. Será que aquele contrato de cessão do direito autoral, ele abarcava essa forma? Essa eu acho que é uma das discussões que se tem sobre isso, né? Digamos, nesse caso aqui, que é um caso super importante, né? Ele tinha feito uma cessão de direitos. Mas essa sessão. Tá falando já do José Delbo. Mas essa sessão, ela implicava essa nova forma, é que não é um suporte, né? Essa discussão. Ela, ela abarcava isso ou não? Será que isso não tinha sido cedido? Eu acho que essa é uma dúvida assim que fica. E é forte, né? Não, eu entendo o que tu está dizendo, porque, na verdade, a gente tem o princípio da interpretação restritiva
dos contratos de direitos autorais. Então, o artigo 4º da Lei de Direitos Autorais, né, que vai dizer que aquilo que não está expressamente permitido é proibido, né? E aí, então, o que aconteceu aqui, só para aqueles que estão aí, que não sabem exatamente qual foi o caso, né? Que a Kelly está falando que é o caso que está aí na tela, né? O José Delbo, ele era desenhista, né? E ele desenhou para a DC Comics por muitos anos a Mulher Maravilha, tá? E aí, no contrato original, na época, tá? Como é que a DC Comics ela fazia os contratos? Claro que ela tem a titularidade da exploração econômica dos personagens, não é à toa que ela é a DC Comics, né? Então, ela seria a titular da Mulher Maravilha para a tokenização, ou não, né? Ou para a exploração econômica, vamos botar assim de forma ampla primeiro. Só que nesses contratos antigos, elas permitiam que os desenhistas pudessem vender os seus desenhos. Eles tinham a possibilidade de vender os desenhos. E quando o José Delbo se deu conta que tinha a possibilidade de tokenização, ele disse, bom, se no meu contrato eu transferi os direitos de exploração econômica da Mulher Maravilha, dos meus desenhos da Mulher Maravilha para a DC Comics, mas no meu contrato permite que eu possa vender o desenho original, porque os desenhos originais ficam comigo, né? Por que não tokenizar e vender a certificado digital, a representação digital, né? E ele fez isso e ganhou um monte de dinheiro. Tipo, $2 milhões, se eu não me engano, né? E a DC, óbvio que, bom, cresceu o olho naquele momento e disse assim, vem cá, hein? Ele pode ou ele não pode fazer isso? E aí notificou todos os desenhistas, disse que eles não podiam fazer, porque ela própria quer tokenizar os seus personagens, né? Mas aí vem essa pergunta da Kelly, né? Será que aquele contrato antigo de cessão de direitos contemplava essa forma de exploração econômica, né? Que é a tokenização? Seria uma nova forma? Se não está explícito no contrato que eu cedi essa nova forma de exploração econômica, pode ser que ela seja liberada, né? Justamente por essa mobilidade que eu tenho de ceder os meus direitos de forma parcial, né? Os meus direitos de forma patrimonial. Não sei te dizer assim, Kelly, como eu tenho mais dúvidas do que certezas, né? E quando a gente está escrevendo uma tese é uma desgraça, porque a gente fica, as dúvidas parece que ficam mais fortes, assim, porque na hora que tu tem que te posicionar escrevendo uma tese, a responsabilidade é tão grande que a dúvida fica muito maior, né? Mas, para poder responder com certeza, acho que a gente tinha que poder olhar o contrato, né? Olhar o contrato que foi celebrado, sei lá, se não é um contrato que falava em todas as formas presentes e futuras. Só levantei a questão porque é uma dúvida que surge, principalmente com essa questão da interpretação restritiva, né? Sim, com certeza. A maioria das dúvidas. É uma forma nova de exploração, ninguém tem dúvida, até porque o próprio artigo 29 da lei, que fala em formas de exploração econômica, ele diz tais como, né? É um rol exemplificativo. Agora, se o contrato antigo de cessão, né, contemplava ou não essa possibilidade, né? Se isso abriria a possibilidade daqueles que se desproveram dos seus direitos patrimoniais poder explorar dessa forma, né? Aí são outros 500 mesmo. Muito bem, mas eu diria assim, pelo menos, claro, né, de forma geral, fora desses 3 casos aqui, né, de que é o próprio autor ou o titular do direito ou um licenciado que tenha, né, um licenciamento exclusivo, um licenciamento que diga que ele possa tokenizar, né, que possa fazer esse tipo de uso, me parece que fora desses casos, a cunhagem aqui, né, de uma obra dentro do prazo de exclusiva seria uma violação de direitos autorais. Porque também nada obsta que as pessoas possam cunhar NFTs de obras em domínio público, né? Tá? Isso é um problema também. Aí a gente vai dizer, tá, mas então quer dizer que eu posso cunhar um NFT de uma Mona Lisa e vender? Regra geral pode, né? Mas aí me parece que a questão da própria exclusividade, e o mercado vai regular alguma coisa disso, né? Porque qualquer um pode fazer pôster da Mona Lisa, mas a gente prefere comprar o pôster que foi feito pelo Louvre. Porque tem uma questão de autenticidade e de fidelidade, inclusive com os direitos de natureza moral, fidelidade com a própria obra, né? A reprodução digital mais fiel possível é aquela que é do museu onde a obra está localizada. E aí me parece que talvez os NFTs de uma Mona Lisa feita pelo próprio Louvre possam valer mais do que o NFT da Mona Lisa feita pela Fernanda, né? Por uma questão de
de autenticidade e de respeito aos direitos morais mesmo, de fidelidade com a obra. Mas, enfim. E aí, a última questão aqui não é só licenciamento de direitos autorais, né? No fim das contas, quando a gente fala de PI, numa forma geral, eu não posso ter que tokenizar violando direitos de terceiros. Né? Então, assim, pensando só na propriedade intelectual, esse NFT aqui deu problema porque era uma fotografia que tinha uma marca lá atrás. Né? Eu acho que é uma marca de cerveja. Quer dizer, a marca de cerveja foi utilizada indevidamente dentro desse NFT. Então, não é só uma questão, não são só as questões de direitos autorais, mas também outras questões de propriedade intelectual que surgem, né? E até mesmo de direito de imagem, por exemplo, ou de direito de voz, né? Porque eu também não posso cunhar um NFT com uma imagem de terceiro, utilizando um NFT de um vídeo, né? De uma obra audiovisual, com imagens ou com voz de terceiro sem ter autorização prévia, né? E aí, última coisa que eu queria destacar, porque eu já super passei daquela meia hora que tinha me destinado, eu nunca consigo. Meia hora, para mim, é impossível. É a questão do NFT funcionando como um registro, né? Porque a gente sabe, quando a gente estuda direitos autorais, que existe o princípio da proteção automática, né? Garantido lá pela Convenção de Berna, que vai dizer que a proteção das obras independe de qualquer formalidade, que, no ponto de vista ideológico, é uma maravilha, né? Ou seja, no momento que você terminou de criar, você está protegido. Agora, do ponto de vista prático das relações negociais, é um problemaço, né? Questionado por muitos autores renomados. E aí coloquei aí só o Lawrence Lessig, né? Ou ele, né? O Lessig, ele justamente diz isso de forma, claro, muito mais coisa, mas ele diz isso dentro desse livro que ele chama de Cultura Livre, dizendo assim, a cultura surge da própria cultura e daquela base de acervo cultural que a gente tem. Né? Nada se copia, tudo se transforma, né? Aquela ditado, não sei se eu falei o ditado certo, mas essa ideia de tudo se transforma, né? A cultura do remix, de você se abastecer do acervo cultural para criar outras coisas. E no momento que você enclausura, né, as obras dentro de uma exclusiva, com um prazo gigantesco, de 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente da morte do autor, né? E ainda, mesmo que a pessoa nem queira, né, você está, de uma certa forma, sufocando, né, a cultura e as manifestações culturais. E aí, às vezes, a gente quer usar uma obra que está protegida e a gente não consegue usar, porque a gente não quer assumir o risco de estar violando um direito, porque a gente não sabe quem é o titular, a gente não sabe quem é a pessoa para a gente perguntar se a gente pode usar. Né? Então, ter um registro num grande banco de dados, né? E que permita o que o Ronaldo Lemos chamou de traceability, né? Esse rastreamento, né? Essa transparência, né? Nesse rastro deixado das titularidades aqui, de uma certa forma permite que eu consiga identificar quem é o titular do direito, né? Para que eu possa eventualmente pedir uma autorização para usar, né? Enfim, então os registros voluntários aqui, já que a gente não pode obrigar registro nenhum, porque a gente tem uma convenção internacional que não nos permite, né, a menos que ela fosse alterada, né? Registros voluntários, eles têm vantagens, né, até para os negócios que são celebrados com obras autorais. E o blockchain não deixa de ser uma potencialidade de um registro único, global, transparente, né? Tão bom que a própria WIPO está usando, né? Então, se a gente for olhar lá o site da OMP, tem uma iniciativa agora que é o WIPO Proof, que é uma forma de você registrar na blockchain as suas obras intelectuais e ter um timestamp lá que prova que você é o autor, ou, claro, salvo prova em contrário, né? Presunção de autoria em relação àquele que realiza um registro. E é uma prova, né? Porque também a gente tinha a questão de diferentes órgãos de registro não eficazes, é tudo muito mais complicado. Quando tem uma única possibilidade de registrar, global, transparente, né, imutável, confiável, você tem aí infinitas possibilidades, né, de, no mínimo, entender a blockchain e os NFTs como trazendo este benefício, né, para o mundo dos direitos autorais, que é funcionar como um registro. Olha, eu acho que era isso, assim, e dizer que dúvidas eu também tenho, muitas. E eu podia perguntar algumas coisas para a Kelly.
Ai, Fernanda, assim, ó, eu não sei como te agradecer, porque assim, tu fala com uma clareza, assim, com uma apropriação, que quando a gente te ouve, a gente consegue, né, formular dúvidas, porque tu consegue trazer pra gente todo o conhecimento que tu tá acumulando há bastante tempo, e a gente consegue te acompanhar, isso pra mim, assim, é fantástico. Algumas alunas estavam me mandando no privado isso, ai, prof, como ela é clara, como dá pra Ai, entender. que bom, coisa boa. Então, assim, eu te agradeço demais pela tua disponibilidade de estar aqui. Eu sei que no horário do almoço atrapalha às vezes a rotina da gente, mas olha, realmente não tem muito material bom disponível sobre esse tema com essa clareza e com essa profundidade que nos trouxe. Então, eu só posso agradecer muito em nome de todos os alunos. Ah, Demais. eu que agradeço. Como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhando e vamos trocar ideia, né? Porque eu estou na fase de trocar ideia. Na fase não, porque eu sempre fui de trocar ideia, mas eu digo na fase da tese, assim, que às vezes me deixa meio nervosa. Estou numa fase de costuras, assim, que, como eu disse, realmente eu tenho uma série de dúvidas ainda não sanadas, né? Mas é tudo muito novo, né? Não tem regulação de Uhum, NFT. Assim, se a mensagem final que eu pudesse deixar para vocês, que na verdade é o grande objetivo da minha tese, é dizer o seguinte: a tecnologia está aí, na minha perspectiva ela veio para ficar, ela tem sim interseções com o direito autoral e com a propriedade intelectual, não tem jeito. Muito embora o token em si seja uma certificação digital que eventualmente não transfira direito de propriedade intelectual nenhuma, nem que seja para dizer isso, né? Mas a gente não tem regulação. Então, no mínimo, a gente tem que usar, de novo, o Lawrence Lessig, né? De novo ele, quando ele escreveu lá o livro Code, e que ele disse uhum. que o código é lei, né? De uma certa forma, ele defendeu de que a gente tem regulações privadas, né? Private fences, que ele chama, né? Essas cercas privadas, que são a regulação que incide quando a gente não tem uma regulação estatal. Então, na verdade, no fim das contas, né, esse respeito aos direitos autorais, né, de permitir que só o legitimado possa cunhar, né, de que a gente evite práticas de ilícitos, né, por terceiros. Esse assessment, esse controle tem que ser feito pelas próprias plataformas, né, de NFT. E então é muito importante que quando a gente começa a querer, sei lá, comprar, vender, ou cunhar, ou seja o que for, e qual a posição que a gente esteja, a gente lê os termos de uso, a gente entender o que a gente está, o que a plataforma pode, o que a plataforma não pode, o que eu tenho que comprovar para ela, se ela sabe se eu sou o autor, se ela sabe se eu sou o titular, se ela faz um assessment nesse sentido, se eu tenho que comprovar que eu tenho essa legitimidade. Né? O mesmo para quem quer comprar nas plataformas que são cunhadas, né? Que têm cuidado com essas questões, porque sim, NFTs podem, em plataformas que não fazem esse controle, né? Não fazem esse acesso, vai existir NFT de obra falsa, né? Vai existir phishing, vai existir uma série de circunstâncias aí que são ilícitos. Deve ser, mas então isso aí não presta para nada, vamos deletar essa tecnologia porque ela serve para a gente violar direitos autorais. Mas, gente, a violação de direito autoral sempre existiu em outros formatos também, né? A gente não vai quebrar as copiadoras porque elas copiavam livros inteiros, mas elas É, auxiliavam muito para, respeitando a lei, copiar pequenas partes, né? Então, é. é como usar essa tecnologia que é o Exatamente. desafio, É o né? como usar. E aí eu acho que a regulação privada é a mais é a responsável pela definição desses parâmetros. Inclusive porque a gente tem um desafio atualmente, né, não só daí no NFT, mas em tudo que está relacionado com a blockchain, que é a impossibilidade de eu ter determinações, né, estatais sobre ela. Sim, justamente, né? Por ser distribuída. E aí, adianta um bloqueio no Brasil? Não adianta. O registro está lá, em outros nós, né? Adianta fazer algum, não tem como fazer, faça uma penhora, como é que eu executo? É verdade. É isso aí. Mas essa perspectiva global é o nosso futuro, né? Sim. É o nosso futuro. E aí, né, aí a gente entra lá nas teorias, né, mais filosóficas do direito, de os constitucionalistas, é possível uma constituição global? Claro que não. Né? No fim das contas, em vez de fazer uma constituição para o mundo inteiro, a constituição está dentro do termo de uso, né? Está lá dentro da private fence, dentro do elemento mais particular que é o contrato entre as partes.
Pois é. E quem é apegado à ideia do constitucionalismo ou à ideia estatal sofre muito, Sofre. sofre muito. Eu que sou do direito corporativo é um pouco mais fácil, porque eu já trabalhava com compliance antes, então essas políticas, essas regras internas, né, que isso sempre foi uma coisa muito importante, então aí eu consigo respirar um pouco melhor, né, nessa nova perspectiva, né, global, mas não é fácil, realmente. Eu não sei, ficou mais alguma dúvida aí do pessoal? Vamos tirar o PPT de cima das dúvidas. Ah, sim. Se tu quiseres, inclusive, compartilhar tua tela, fica à vontade. Pessoal, se tiverem dúvidas, quiserem ligar o microfone, como vocês fazem muitas vezes, ou quiserem digitar aqui, fiquem à vontade. Teve um aluno que participa sempre, que ele me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, prof, não vou estar, tô triste, porque ele queria fazer perguntas, mas com certeza está bem esclarecedor. Ah, Tem sério, pergunta Fernanda. aqui do Gabriel, diz assim, a própria cadeia de certificação da blockchain conseguiria reconhecer a reprodução da obra e invalidaria o certificado? Não. É a mesma coisa, Gabriel, quando a gente pensa assim, ó, quando alguém se diz autor ou se diz titular e faz uma prova falha, né, se é que essa prova foi feita para um marketplace e faz o registro, a blockchain em si, ela é um registro, é um repositório, ela não faz uma verificação de autoria, não é a blockchain que faz isso. É por isso que tem que ser feito pela plataforma, né? É Então, a quando mesma, eu estava pensando, é a mesma lógica da Biblioteca Nacional. Você manda para lá, mas ela não sai verificando com todo mundo se aquilo é teu mesmo. tanto que existem por isso que os registros geram presunção relativa de autoria. Admite prova em contrário, porque existem um monte de plagiadores que registram obras como sendo suas, né? Então, isso sempre aconteceu no mundo material e que agora está dentro do mundo digital. Então, se eu tokenizei com outros hashes, né, a mesma obra, na verdade é uma violação, né? E a blockchain não vai conseguir fazer esse reconhecimento. Então, a gente vai ter que denunciar a plataforma que permitiu isso para pedir para que ela remova o conteúdo. E a blockchain em si, a tecnologia em si, não faz esse assessment, esse clearance. E mesmo assim, eu não poderia acionar a própria plataforma, a tecnologia em si, o blockchain, para remover. É a plataforma que tem que fazer. É a plataforma que tem que fazer. E essa é uma coisa, acho que é um desafio muito grande nessa área. Você tem que entender a tecnologia e o funcionamento dela para você poder compreender quais são os limites de atuação. E eu tenho visto muita gente opinando sem conhecer a parte técnica, e daí saem opiniões bem interessantes. Mas eu acho que esse é o desafio, né? A gente se apropriar também, como profissionais do direito, né, que somos, se apropriar também da tecnologia para a gente conseguir opinar ou, né, compreender com maior propriedade isso. Com certeza. Coitados dos nossos alunos, né, Kelly? Eles vão ter que desenvolver outras habilidades. Que nós, enquanto éramos alunos, não E não precisávamos, precisávamos, né? mas que Não talvez precisávamos. precisemos para continuar sendo Porque professores. a gente é metida, que nem eu digo, né? A gente gosta. Mas se a gente quisesse ter sido advogada de massa, recorta e cola, a gente podia ter sido, né? Mas não é, esse nunca foi o nosso jeito. Mas esse tipo de profissional tá fadado ao insucesso, né? Então vai ter Até que desenvolver na, novos soft skills, novas habilidades, interseção aí com um monte de outras áreas, né? inclusive, a aula passada foi sobre programação, né, e direito, e a possibilidade de automação de peças. O pessoal que ganhava dinheiro com copia e cola tá com os dias contados, de certa Tá com os forma. dias contados, né? Porque aí agora já tem vários escritórios com sistemas de inteligência artificial, né? Fazendo esse trabalho mais massificado. Sim. Bom, gente, vocês estão quietos. Normalmente eles escrevem um monte de coisinha. Eu acho que realmente era um nível de profundidade também, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma outra questão que quiserem colocar, aproveitem, a Fernanda. A Vitória disse que foi muito esclarecedor, a Yasmin agradeceu, o Henrico disse que foi excelente. Que bom, agradeço. A gente vai desenvolvendo, né, clareza. Eu tenho o poder de síntese, isso eu tenho mesmo. Eu dou aula no preparatório para magistratura, né? Bah, Então, são longos anos preparando o povo para a magistratura. Claro, não falando, obviamente, das questões de tecnologia, embora agora teve modificação aí nos editais, inclusive a Justiça Federal, botando um monte de coisa para dentro, né? sim. E É, precisa. Que bom. precisa, também acho que é bom.
mas esse poder de síntese, assim, a gente desenvolve. Como é que é? 5 anos de estudo em 5 aulas, né? Sim. A Vitória colocou aqui que não tem dúvidas, pois está assimilando ainda. É um pouco Ah, disso, né? Os temas novos são assim. que bom. Que bom, mas se tiverem dúvidas, né, a gente retorna, conversa, troca um e-mail, a Kelly me pergunta, traz para vocês. Aí a gente tem um fluxo livre aqui entre eu e a Kelly. Muito obrigada mesmo, Fer, por ter essa possibilidade, né? A Fernanda Borghetti tem LinkedIn, então vocês também podem acompanhar algumas coisas que ela coloca lá. A Fernanda Borghetti agora está numa fase de doutorando que não está alimentando nada, né? Então, depois que ela terminar o doutorado, ela Mas vai ter. é isso mesmo, mas continuo produzindo, né? Mas só assim, realmente, a interação com o mundo exterior está meio difícil. Faz parte. Esse é o período mesmo. É como funciona. Não tem jeito. É verdade. Mas Bom, é bom, também daqui a pouco vai passar essa fase. então tá, Fernando, também não quero te segurar mais. Te agradeço Não, muito, tranquilo, foi muito ótimo. Agradeço mesmo. muitíssimo. E, bom, é isso aí, gente. Se um dia tiver alguma que a gente se encontrar, né, na rua, eu não tô vendo os rostos de vocês, vocês viram o meu, então se apresentem, tá bem? E claro, quando a gente voltar presencial, se for possível, eu vou querer muito te convidar para ir falar presencialmente. Eu espero que você tope. Claro que sim, claro que sim. Vamos ajustando aí as nossas parcerias. Sim. Então tá.